Olá pessoal, eu vou começar aqui a aula 2 de Sistema de Automação 2. Tá? Nesta aula nós iremos começar os símbolos do diagrama, certo? Aqui temos alguns símbolos, tá? da parte de alimentação. O símbolo do compressor, o símbolo do reservatório em T, que é um reservatório que você consegue futuramente exercer uma última atividade no sistema quando o meu compressor está desligado. Tá? Aí tem a unidade de conservação, que são os filtros, purgador, lubrificador, a válvula reguladora de pressão, certo? Símbolos para componentes de energia e alimentação da unidade de conservação, certo? Prosseguindo. Fonte de pressão, tá? Que seria esse daqui. Tá? Ele pode ser uma bomba de palheta ou por êmbolo, certo? Esse aqui é o de êmbolo. Este aqui é o de palheta. Tá? Alimentação de ar comprimido turbo com compressor axial, ou seja, esse eixo central roda, as palhetas movem o ar daqui para cá. Já este daqui é a alimentação de ar comprimido com compressor de êmbolo. Ao rodar este eixo, o pistão recua e avança e vai aumentando a pressão. O ar passa por aqui, esquenta um pouco, depois ele entra aqui em alta pressão. Certo? A unidade de conservação, que no caso seria esta daqui, tá? Filtro de ar comprimido, certo? Seria este componente. Então quando eu falar para vocês, pega a unidade de conservação, é este daqui, certo? E esse daqui é uma unidade de conservação mais complexa, certo? Ela tem tanto o purgador, certo? Quanto o filtro, certo? Quanto o lubrificador, este daqui. Então aqui são três em um único invólucro. Continuando agora a partir das válvulas. Válvula direcional de 2 posições por 2 vias, certo? 2 posições, os quadrados, por 2 vias, certo? Uma entrada e uma saída. Uma válvula direcional de 3 vias e 2 posições, certo? 3 vias e 2 posições, normalmente fechada, ou seja, o número 1 aqui ele já está bloqueado, ele já está fechado. Uma válvula direcional de 3 vias e 2 posições. 3 vias, 2 posições, normalmente aberta, ou seja, quando tem uma seta indicando a passagem de ar, ele está aberto. Tá? Lembrando que o primeiro são números de vias e o segundo, número de posições. Uma válvula direcional de 4 vias, 1, 2, 3, 4 e 2 posições, certo? Os dois quadradinhos aqui. Uma válvula direcional de 5 vias, 2 posições, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 2 posições, 2 quadradinhos. Neste caso aqui, ela é normalmente aberta, tá? Dos dois lados.
uma válvula direcional de 5 vias e 3 posições, centro fechado. Tá, vamos lá. As vias primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre nessa distribuição. A central vai ser a primeira, a superior à direita. A segunda, a inferior à direita. A terceira, a superior à esquerda. A quarta, a inferior à esquerda. A quinta. Sempre nessa distinção. Do jeito que está nessa imagem. Tá? 3 posições. 1, 2, 3. Centro fechado, quer dizer que todas no centro são fechadas. Designação das conexões. Tem uma válvula de 3 vias, 1, 2, 3, certo? De 2 posições. O modo de designação dela vai funcionar da seguinte forma. Você vai ver a saída do 1 para o lado esquerdo, ele vai para a saída 2. Ou seja, o lado esquerdo será minha posição 12. Tá? Se eu não tiver uma quarta saída aqui, eu vou chamar ela de posição 10. Então, como vai funcionar? Eu saio do 1, vou pela direita, venho até em cima. Ele não tem uma entrada. Logo, você vai considerar essa entrada como sendo 0. Então, aqui fica 10. Ah, professor, então quer dizer que do outro lado é a mesma coisa que a de cima? Sim. Pela esquerda, você sai do 1 e vem para o 2. Certo? Então, a esquerda vai ser 12. Quando eu tenho na minha nomenclatura a divisão deles, ou seja, dessa forma aqui, eu tenho que levar em conta duas situações. Uma, que esse acionamento ele é elétrico e pilotado. Tá? Então, neste caso, eu não vou ter uma nomenclatura fixa. Tá? Porque aqui vai ser acionamento elétrico. Por outro lado, quando eu estou trabalhando com um sistema totalmente pneumático, que é este caso aqui, eu vou ter duas designações. Ele entra no 1 e sai no 2. A direita vai virar 12. Quando minha caminhada pela esquerda for indicada pelo 4, ou seja, ele sai do 1 e vem para o 4, aqui vai ser 14. Certo? Ou uma forma mais fácil. 1, 2, 12. 1, 4, 14. Certo? Métodos de acionamento. Eu tenho o manual. Acionamento manual geral. Certo? Acionamento por botão. Certo? Acionamento por botão com trava. No caso seria isso daqui. Ó. Tá? Essa é uma com trava. Acionamento manual por pedal. Isso daqui. Acionamento mecânico. Retorno por mola. Quando eu tiver uma mola no final, ou à direita ou à esquerda, se for à esquerda é um avanço com mola, dependendo do estado inicial. Se for à direita, ele é um retorno por mola, dependendo do estado inicial. Isso nós veremos mais para frente. Acionamento mecânico por rolete. Eu tenho um rolete que toda vez que passar um atuador aqui em cima, ele vai ser acionado. E eu tenho um rolete escamoteável, que seria esse, certo? O que ele faz? Ele roda, ele aciona somente por um lado. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou montar um aqui rapidinho, para nós podermos brincar. Eu vou colocar todos, tá? Pegar um mola de acionamento simples. Vou pegar um de 3 vias, 2 posições. Então vamos brincar primeiro desta forma. Manual, acionamento
manual geral, certo? Vamos brincar com retorno por mola, certo? Então virou este desenho aqui mais este. Meu compressor sempre será ligado na posição 1, certo? E aqui sempre no 1. Vou mandar simular. Que vai dizer que tem uma conexão aberta. Mais pra frente nós veremos mais sobre isso. Certo? No momento que eu apertar, ele aciona. Na hora que eu soltar, ele recua. Certo? Esse é o acionamento manual geral. Tá? Ah, professor, coloca outro para a gente poder ver. Sim, clica 2 vezes e muda a opção. Botão. Botão. Mesma coisa. Certo? O com trava. Não, desculpa. Com alavanca. Ele não está indicado ali, mas esse aqui é com alavanca. E aqui ele fala que é com trava também. Mesma coisa. Certo? Agora eu vou colocar o com trava. Certo? Quando tem essa rachura aqui, ele indica que é com trava. Certo? Pedal. Certo? Faz a mesma coisa. Professor, e os mecânicos? Mesma coisa. Vou só deixar em branco. Certo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar mostrar para vocês como funciona o com gatilho. Vou colocar só um retorno por mola aqui só para... Aqui assim. Isso vai até 50, então aqui é 50. Ó, só para vocês observarem. Na hora que ele chega na posição A válvula é acionada. Tá. A válvula A, que ela é uma válvula de 4 vias, 2 posições, acionamento por rolete, tá? Por rolete, retorno por mola. Certo? Ah, professor, eu posso trabalhar com isca muteável? Posso. Aí você pode escolher, por exemplo. Eu vou colocar aqui que vai ser acionado desta forma. Foi acionado, certo? Ah, professor, então peraí. Posso alterar aqui? Claro que posso. Eu vou colocar ele no 25. Enter. Ok. Dou um play. Ó, eu vou até diminuir a resolução aqui. Vou colocar jogar 2 para ver se fica melhor. Ele ficou muito lento. Certo? Então ele funciona para um lado e para o outro não. Tá? E eu posso alterar. Neste caso ele vai ser atuado no avanço. Eu
posso trocá-lo para que ele seja atuado no recuo. Seria este. Certo? Dando prosseguimento. Pneumático. Acionamento pneumático à direita. Acionamento pneumático indireto pilotado. Tá? Ou seja, neste acionamento aqui, coloco ele desta forma. Tá? Ou seja, eu vou acionar ele de forma pneumática, porém de forma pilotada também. Ah, professor, o que significa pilotada? Continuando, gente. O acionamento, tá? Esse é o modo pilotado. Aí tem o acionamento elétrico, que seria este daqui. Certo? Tenho no acionamento elétrico, que é por solenoide, tá? Ou duplo solenoide. No caso, esse daqui. Certo? Um lado ainda está pilotado. Certo? E o combinado, que é o duplo solenoide e pilotado com acionamento manual. Tudo junto. Certo? Dando prosseguimento. A válvula de retenção, que no nosso caso será essa aqui. Então, o que ela faz? Ela deixa o ar passar em um determinado ponto e no outro ele não libera. Vou até colocar ele aqui. Por um ar o ar passa, pelo outro não. Aqui ficou. Não preciso visualizar. Um sentido o fluido passa, o outro não. Certo? No momento que ele vem aqui, e barra. Continuando. Isso aqui é uma válvula com retenção por mola. Neste caso, o próprio ar força essa esfera a ter um atrito muito forte com a parte cônica, que é essa daqui. Ó. Tá? Aí ele acaba não deixando passar o ar. Quando é por mola, quer dizer que o meu dispositivo ele tem que vencer a força da mola para ele poder deslocar essa esfera até um ponto que o ar consiga passar. Tá? Eu também tenho a válvula de função OR, tá? Então, ou seja, além do sistema pneumático, eu também tenho lógica
as minhas programações em pneumática, tá? Ponta OR, tá? Se o ar entrar por aqui, desloca essa esfera para cá. Se ele deslocar por aqui, desloca essa esfera para lá e sai no 2. Lembrando que 1 sempre entrada, 2 e saída. Professor, aonde que o senhor achou que 1 é entrada e 2 é saída? Tá? Aonde está, gente? Está numa norma da DIN, que é a 1219. Então ela diz que para mim a minha entrada 1 será entrada e a minha saída será 2. Certo? E eu também tenho a válvula de escape rápido. Neste caso será essa daqui. Esse aqui tem um pouquinho de diferença porque tem um silenciador. A válvula é assim. Esta válvula. Deste jeito. E esta válvula. Não são imagens diferentes, tá, gente? E ainda não são imagens diferentes. Porque a carcaça deles são muito iguais. Ilustração. Aqui mostra como funciona. Se o ar entra para um lado, ele desloca a esfera e sai pelo 2. Se ele entra pelo outro lado, desloca a esfera e sai pelo 2. A lógica aí. Ele força com que esta peça seja deslocada, certo? Fazendo com que este lado não passe e o outro lado passe o ar. Certo? E a mesma coisa acontece para o outro lado. Se eu entrar com pressão desse lado, ele desloca essa peça para cá e no momento que eu atuar este daqui, ele aciona. Tá? Escape rápido. Certo? Ligar a animação. Então, ó, ele vai entrar pelo 1, vai deslocar esta peça e vai para o 2. Caso a pressão aumente demais, ela acaba saindo posteriormente. Certo? Válvula reguladora de fluxo unidirecional, tá? Seria esta peça aqui. E a unidirecional, certo? Quando o ar entra por aqui, ele vem por aqui, ele vai ter uma retenção. Eu posso regulá-la. Tá? Se essa retenção aqui for muito pequena, automaticamente o ar se desloca por aqui. Neste caso, ele vai empurrar a esfera para trás e o ar vai passar. Certo? No momento que ele volta, o ar desloca essa esfera para a parte cônica, ele retém e a saída dele é controlada. Certo? Lembrando que sempre para este caso essa aqui é a imagem dele, certo? O válvula regulador de fluxo unidirecional. E a animação funciona assim. O ar entra, ele empurra aqui, ó, tá vendo? Empurra essa aba e o ar é controlado. No momento que ele retorna, ele levanta as abinhas laterais e o ar sai por completo. Uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Ah, professor, mas existe a bidirecional? Existe. Essa daqui. Nossa, só isso? Só. Neste caso, só tem uma via para o ar poder passar.
Só que infelizmente ele pegou a mesma válvula de fluxo unidirecional. Mas nesse caso, ele não vai ter estas abas aqui, certo? Vamos ver. Esse aqui é o unidirecional. Mas ele tem essa parte fechada e o ar só passa por aqui, pelo centro aqui, nesta parte. Certo? Professor, como que é essa peça? Sim. Ah, professor, e a unidirecional? São parecidas, só que a simbologia delas são diferentes. Detalhe, eu posso regular, tá vendo? Isso aqui é um registro. Depois eu faço o controle. Uma válvula reguladora de pressão ajustável sem escape. Neste caso, ela está aqui. Então, a válvula reguladora de fluxo ajustável sem escape, a pressão passa, se ela exceder a pressão, ela aciona uma mola, esta mola que libera o ar. A válvula reguladora de fluxo de pressão ajustável com escape, você consegue regular. Então, ela tem duas setinhas. Tá. A válvula em sequência piloto externo, tá? Consigo atuá-la de forma externa. E a válvula de sequência de linha, ou seja, esta válvula é acionada pela própria linha, tanto que o desenho dela é muito parecido com o primeiro. Todavia, a seta aqui ela é invertida e ela tem uma outra aplicação. A válvula de sequência de combinação. Tá? Neste caso aqui a gente não vai trabalhar muito com elas. Aí vem os cilindros. Cilindros de ação simples, que nós já vimos na primeira aula. Cilindros de dupla ação, nós vimos na primeira aula. Cilindros de ação de dupla ação com haste passante, ou seja, tem um êmbolo e duas coroas, certo? Neste caso, se inserir pressões iguais dos dois lados, o êmbolo vai se manter parado. Neste caso aqui, se inserir pressões iguais nos dois lados, o êmbolo com maior pressão vai ser deslocado. A área com maior pressão vai ser deslocada. Certo? Cilindro de duplação com amortecimento, que no caso seria essa faixa aqui para ele não danificar o aparelho. Cilindro de duplação com amortecimento regulável em um sentido, ou seja, neste caso eu tenho um regulador que pode controlar apenas nesse sentido. E aqui também com os dois sentidos. Se vocês observarem as setinhas de quadradinhos internos aqui. Certo? Motores pneumáticos com rotação em sentido de capacidade fixa. Tá? Mas a gente não usa muito eles. Porque nesses simuladores aqui a gente vai fazer alguns projetos mais simples, sem tanta diversidade de componente. Porém, isso aqui é importante saber para a prova. Motor pneumático em um sentido capacidade variável, ou seja, eu posso ajustar o sentido da sua rotação. Certo? Motor pneumático com rotação com ambos os sentidos. Capacidade, é errada a palavra, é capacidade variável, tá? De dois lados. Atuador giratório com rotação percurso limitada nos dois sentidos, ou seja, esse aqui eu posso rodar nesse aqui. Designação de elementos, certo? Diagrama de circuitos.
Posso colocar nome para eles, por exemplo. Isso aqui é meu pistão A, certo? Já dei o nome dele lá em cima. Posso colocar uma etiqueta para ele, que seria a posição da régua lá em cima, certo? Poderia também inserir um campo de texto, que eu posso colocar nome para eles, tá? Que posteriormente eu vou estar mostrando para vocês. Posso designar nomes das minhas peças, conforme está aqui. Tá? Um Z1, um S1, um V3, que é a válvula 3, um S2, que é solenoide, e assim depois a gente vai trabalhando com esses elementos. Claro que eu não vou trabalhar desta forma de nomenclatura, eu vou trabalhar da forma mais fácil. Certo? Por aqui eu finalizo esta parte da aula. Bons estudos a todos e posteriormente na próxima aula estarei passando alguns exercícios para vocês.